No último sábado tivemos a final da FA Cup, onde o Crystal Palace venceu por 1 a 0 o Manchester City com gol de Eberechi Eze, e assim eles foram os grandes campeões do torneio. Lembrando que esse daqui foi o primeiro grande título da história do clube. Com essa vitória, o Palace encerrou um jejum de títulos e finalmente conquistou a Copa da Inglaterra, após ter perdido duas finais anteriores para o Manchester United, sendo a última na temporada 15-16. O grande nome do jogo foi o goleiro Dean Henderson, que simplesmente virou um paredão embaixo das traves. Além de fazer várias defesas complicadas, ele ainda pegou o pênalti de Marmoush. Outro time que foi campeão no último sábado foi o Sporting, que venceu o Vitória de Guimarães por 2 a 0 e viu o vice Benfica tropeçar, ficando no empate com Braga. Esse foi o 21º título português do Sporting, sendo o segundo de forma consecutiva. Os gols da vitória foram marcados por Pedro Gonçalves e por Vitor Gyökeres, que terminou a competição como artilheiro isolado, marcando incríveis 39 gols em 33 partidas. Meus amigos, nesta temporada estamos vendo vários jejuns sendo quebrados. Bolonha foi campeão, Harry Kane levantou o primeiro caneco da carreira dele, também tivemos agora o Palace sendo campeão e alguns outros que agora na minha cabeça eu não tô conseguindo lembrar, mas eu pretendo fazer um vídeo, sobre esses jejuns quebrados nessa temporada. E lembrando que ainda poderemos ver o Tottenham sendo campeão, pois eles estão na final da Europa League contra o Manchester United. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Cristiano Ronaldo teria proposta para vir jogar num time aqui do Brasil. Bora ver como é que foram os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro. Matheus Cunha está muito perto de assinar contrato com o Manchester United. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Ontem, lá no Beira-Rio, o Internacional saiu atrás, mas conseguiu empatar com Ricardo Matias. E assim o jogo contra o Mirassol terminou em 1 a 1. Outro jogo que terminou com esse placar foi Juventude e Fluminense. Também tivemos Clássico Mineiro, onde Cruzeiro e Atlético não saíram do 0 a 0. Mais um clássico que terminou no empate sem gols foi Flamengo e Botafogo lá no Maracanã. Bahia superou a expulsão de Jean Lucas apenas aos 4 minutos do primeiro tempo e mesmo assim conseguiu vencer o clássico contra o Vitória por 2 a 1. Também tivemos ontem Clássico Paulista, onde o Corinthians afundou mais ainda o Santos na tabela ao vencer por 1 a 0 com gol de Yuri Alberto. O Palmeiras saiu atrás contra o Red Bull Bragantino, mas conseguiu vencer de virada por 2 a 1 com gols de Murilo e Maurício. Assim, o time de Abel Ferreira abre vantagem de 4 pontos na liderança para o vice-colocado Flamengo. Cruzeiro e Red Bull Bragantino têm 17 pontos. Ceará e Bahia completam o G6 com 15 pontos cada. Na zona de rebaixamento temos Grêmio, Juventude, Santos e Sport. Apesar de Ancelotti não querer que vazem nada sobre sua primeira convocação pela seleção brasileira, nomes da pré-lista entregue na semana passada já começaram a vazar. Isso é porque no último sábado a CBF já começou a avisar todos os clubes que têm jogadores nessa lista, solicitando a liberação dos atletas. Segundo informação da TNT Sports, o nome de Neymar está sim nessa pré-lista e ele deve voltar a jogar futebol contra o CRB nessa semana pela Copa do Brasil, pois está recuperado da lesão. Quem também pode acabar voltando a defender a seleção brasileira é Oscar, que também teve o nome vazado pela TNT. Já o portal GE informou que essa lista possui 6 nomes do Flamengo: Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Alexandro, Gerson e Pedro. Quem também está nessa lista é o zagueiro Fabrício Bruno do Cruzeiro. O goleiro Hugo Souza do Corinthians seria mais um nome confirmado nessa pré-lista. O Brasil encara o Equador no dia 5 de junho, lá em Guayaquil, e no dia 10 encara o Paraguai, lá na Neoquímica Arena, em São Paulo. Lembrando que essa pré-lista possui 50 nomes, tá, galera? E vários serão cortados, afinal, a lista oficial vai conter apenas
23 nomes, ou seja, mais da metade dessa pré-lista vai estar cortado e não estará na lista final do Carlo Ancelotti. A convocação acontece no dia 26 de maio e vamos ver quem serão os 23 convocados para esses primeiros jogos de Ancelotti como técnico da seleção brasileira. O que você achou desses nomes vazados? Você quer ver esses jogadores defendendo a seleção? Comenta aí, tá bom? Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Vocês aí conseguem imaginar Cristiano Ronaldo jogando num time brasileiro? Isso pode vir a acontecer e é porque o jornal Marca informou que o Robozão teria uma proposta de uma equipe para disputar o Super Mundial de Clubes no mês que vem. Lembrando que apenas Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os times brasileiros que vão disputar o torneio. O Diário Espanhol indicou que o entorno do jogador recebeu uma oferta tentadora aqui do Brasil e que abriria ao craque a possibilidade de jogar esse Super Mundial de Clubes ou Copa do Mundo de Clubes, como está sendo chamada. Lembrando que esse torneio já tem Messi confirmado e ele vai jogar contra o Palmeiras na primeira fase. Afinal, Inter Miami e o Alviverde estão no mesmo grupo. O contrato de Cristiano Ronaldo com o Al Nassr acaba agora em junho e foi informado que as negociações pela renovação estão travadas. Isso daí seria porque o time saudita, mais uma vez, falhou em levar títulos. Não conseguiu levar o Campeonato Saudita, não conseguiu levar a Liga dos Campeões Asiática e, para piorar a situação do Cristiano Ronaldo, o Al Nassr também não conseguiu garantir uma vaga para a próxima edição da Champions Asiática. Então ele estaria repensando o seu futuro lá no clube saudita. Em relação a essa suposta proposta, de um time brasileiro para o Super Mundial de Clubes, vale a pena lembrar que a FIFA liberou para os times, que vão participar do torneio, de oferecerem contratos de apenas um mês só para jogar essa competição. Confesso que seria interessante pra caraca ver o Cristiano Ronaldo jogando com a camisa de algum time aqui do Brasil e seria melhor ainda se pudéssemos ver ele enfrentando o Lionel Messi. Na tua opinião, se realmente ele aparecer em algum time do Brasil para a disputa aí da Copa do Mundo de Clubes, você acha que o CR7 tem mais a cara do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense ou do Palmeiras? Comentar. Ontem o Villarreal acabou com a invencibilidade do Barcelona na La Liga, pois eles não tinham perdido em 2025 até enfrentarem o Submarino Amarelo. E ontem o Villarreal venceu de virada por 3-2. Assim que a partida terminou, os catalães levantaram oficialmente o troféu de campeão espanhol e fizeram uma baita festa lá em Montjuic. Já o Real Madrid venceu o Sevilha por 2-0 com gols de Mbappé e Jude Bellingham. Atlético de Madrid atropelou o Real Betis ao golear por 4-1, com direito a 2 gols de Julián Álvares, mais um de Lenormand e outro de Ángel Correa. Faltando apenas uma rodada para o fim, na tabela já sabemos os 5 que vão disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada, e eles são Barcelona, Real, Atlético Bilbao e Villarreal. Mbappé é o artilheiro isolado com 29 gols, seguido por Lewandowski com 25. Depois de 3 partidas sem vencer, o Arsenal se reencontrou com a vitória ao meter 1-0 no Newcastle com gol de Declan Rice. Faltando apenas uma rodada para o fim do campeonato inglês, Liverpool e Arsenal já garantiram as suas vagas para a Liga dos Campeões. Já Newcastle, Chelsea, Aston Villa, City e Nottingham Forest disputam as outras 3 vagas nessa última rodada. Lembrando que o City tem um jogo a menos que os outros. Mohamed Salah é o artilheiro com 28 gols, seguido por Alexander Isak com 23. Ontem, Napoli ficou apenas no empate sem gols com o Parma, e eles contaram com a ajuda da Lazio, que arrancou o empate em 2-2 com a Inter de Milão. Juventus venceu por 2-0 a Udinese. Roma meteu 3-1 no Milan, e assim os rossoneri vão ficar sem poder jogar nenhuma competição europeia nessa próxima temporada. Faltando apenas uma rodada para o fim, Napoli tem 79 pontos, e só depende de si mesmo para ser campeão. Inter de Milão vem logo atrás com 1 ponto
ponto a menos e precisa de um tropeço do Napoli na próxima rodada para tentar levantar o caneco. A Atalanta, em terceiro lugar, já está classificada para a Liga dos Campeões. Juventus, Roma e Lazio disputam a última vaga para a Champions. Matteo Retegui é o artilheiro isolado com 25 gols, seguido por Moise Kean com 18. Lá na Holanda, ontem o PSV venceu por 3-1 o Sparta Rotterdam e levou o troféu de campeão nacional, tendo apenas um ponto a mais que o vice-colocado Ajax. Galatasaray levou o campeonato turco ao vencer ontem o Kayserispor por 3-0. Detalhe que teve até gol do goleiro Fernando Muslera, que cobrou um pênalti no finalzinho do segundo tempo. Matheus Cunha realmente vai ser o novo atacante do Manchester United e inclusive hoje o jornalista Fabrício Romano informou que os clubes estão muito perto de selar o acordo. Wolves até tentou segurar o brasileiro, mas ele já tinha avisado que desejava partir para um outro projeto ao fim da temporada e considera essa a grande chance da sua carreira. Em relação aos termos pessoais, Matheus já aceitou o projeto apresentado e agora os últimos detalhes estão sendo finalizados. Já em relação à negociação com o Wolves, tudo também está nos últimos detalhes e o valor a ser pago por ele deve girar em torno de 73 milhões de euros. Nessa temporada, o atacante de 25 anos marcou 17 gols e deu 6 assistências em 34 jogos pelo Wolves. O Rubem Amorim gosta bastante aí do futebol do Matheus Cunha. E foi ele, né, quem teria indicado a contratação do brasileiro, quem apoiou, né, a chegada de Matheus Cunha agora no meio do ano, acreditando aí que o atacante, né, vai se encaixar perfeitamente no seu esquema. Eu já vi um monte de gente comentando que agora o Matheus Cunha vai chegar lá e vai perder o seu bom futebol, assim como já aconteceu com vários outros jogadores, né? Praticamente virou um meme, né? O cara chega lá no Manchester e desaprende a jogar. E, infelizmente, é isso que a gente tem visto ultimamente com vários atletas que foram lá para os Diabos Vermelhos. Na sua opinião, o que você pensa a respeito de Matheus Cunha indo lá pro Manchester United? Comenta aí, tá bom? Esse foi o vídeo dessa segunda-feira, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night.